Ela foi contratada como babá, mas o patrão milionário com trigêmeos quer se casar com ela. Olá, minha família linda. A história de hoje é sobre segundas chances, corações que se reencontram e um amor que desafia todas as expectativas. Preparem-se para uma montanha-russa de emoções que vocês jamais esquecerão. Vamos começar. Marina Santos nunca imaginou que estaria sentada no chão frio de um banheiro corporativo, chorando sobre uma demissão que mudaria sua vida para sempre. Aos 29 anos, ela era a estrela da agência de publicidade mais conceituada de São Paulo, criativa, determinada, daquelas que trabalhavam até tarde para entregar campanhas que ganhavam prêmios. Mas agências de publicidade são um mundo cruel, e uma única campanha mal-sucedida foi suficiente para que 8 anos de dedicação fossem jogados no lixo. Marina, você é talentosa, mas o mercado está complicado, tinha dito o diretor, sem nem ao menos levantar os olhos do computador. Vamos ter que te dispensar. Assim, simples como quem pede um café. 2 semanas depois, com o orgulho ferido e a conta bancária minguando, Marina se viu fazendo algo que jamais pensou que faria, procurando empregos em sites de cuidadores e babás. A ironia era amarga. Ela, que sempre disse que criança era um assunto para outras pessoas, estava desesperada o suficiente para considerar cuidar delas. Foi quando viu o anúncio que mudaria tudo. Precisa-se de babá experiente para cuidar de trigêmeas de 6 anos. Residência em Campos do Jordão. Salário compatível com o mercado. Experiência com múltiplos requerida. Disponibilidade para morar no local. Trigêmeas. 3 crianças, de uma vez só. Marina engoliu em seco, mas digitou uma resposta mesmo assim. 2 horas depois, seu telefone tocou. Senhora Santos, aqui é da agência Cuidar Bem. O senhor Montenegro gostaria de agendar uma entrevista para amanhã. A senhora pode estar em Campos do Jordão às 2 da tarde? Montenegro. O sobrenome soava familiar, mas Marina não conseguiu lembrar de onde. Claro, ela respondeu, tentando soar confiante. Estarei lá. Na manhã seguinte, Marina pegou o primeiro ônibus para Campos do Jordão, observando São Paulo desaparecer pela janela, enquanto a paisagem se transformava em montanhas cobertas de pinheiros. Seu estômago revirava. Não sabia se era pelos solavancos da estrada ou pelo nervosismo. Durante as 3 horas de viagem, ela tentou se convencer de que podia fazer isso. Criança era só uma pessoa pequena, certo? E ela sempre foi boa com pessoas. Talvez não fosse tão difícil assim. Quando o ônibus parou na rodoviária de Campos do Jordão, um motorista uniformizado a aguardava com uma placa. Marina Santos. A senhora é a nova candidata a babá? Perguntou o homem gentil. Sou eu, Marina confirmou, ainda tentando processar que tipo de família tinha motorista particular. O carro era uma SUV preta, luxuosa, que deslizava silenciosamente pelas ruas arborizadas da cidade. Conforme se afastavam do centro e entravam em uma estrada particular, Marina começou a perceber que não estava se candidatando a qualquer emprego. A propriedade que apareceu diante de seus olhos parecia saída de uma revista de arquitetura. Era uma fazenda moderna, com linhas contemporâneas que se harmonizavam perfeitamente com a paisagem montanhosa. Vidros enormes refletiam o céu azul e jardins meticulosamente cuidados se estendiam até onde a vista alcançava. Meu Deus, Marina murmurou. Que lugar é esse? A porta principal se abriu antes mesmo que Marina tocasse a campainha. Uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque e um sorriso acolhedor, apareceu secando as mãos em um avental. Você deve ser a Marina, disse a mulher com um sotaque carinhoso do interior. Eu sou a dona Célia, cuido da casa aqui há mais de 20 anos. Seja bem-vinda. Marina sorriu genuinamente pela primeira vez em semanas. Prazer em conhecê-la, dona Célia. Entre, querida. O senhor Rafael ainda não chegou, então você vai conhecer primeiro as meninas. Espero que tenha vindo preparada. Dona Célia disse com um brilho malicioso nos olhos. Preparada para quê? Marina perguntou, mas já era tarde.
Um estrondo veio de cima, seguido de gritinhos agudos e passos correndo. Chegaram, Dona Célia suspirou. Isabela, Valentina, Emília, venham conhecer a Marina. O que desceu a escada não foram 3 crianças. Foi um pequeno exército em formação de guerra. A primeira, com cabelos cacheados presos em 2 Marias Chiquinhas, desceu com os braços cruzados e uma expressão que poderia derreter metal. Outra babá? Ela resmungou. Essa é a 5ª só esse mês. A segunda, com um vestido rosa cheio de purpurina e sapatilhas que brilhavam a cada passo, desceu devagar, analisando Marina de cima a baixo. Aposto que você está aqui só para tentar namorar nosso pai, disse com uma voz melodiosa que contrastava com a acusação. A terceira, a menor delas, desceu por último com um sorriso angelical que imediatamente fez todos os alarmes de Marina dispararem. Oi, tia Marina, disse docemente. Eu trouxe um presentinho para você. Marina olhou para Dona Célia, que apenas balançou a cabeça em resignação. Isabela, Valentina, Emília. Marina repetiu os nomes, tentando memorizar quem era quem. É um prazer conhecer vocês. Você não sabe nem quem é quem, né? Isabela, a de cabelos cacheados, riu. Todo mundo confunde a gente. Bom, vocês são trigêmeas idênticas, Marina observou. Mas Isabela tem cabelos cacheados. Valentina está brilhando mais que uma discoteca. E Emília... Ela olhou para a menor. Emília tem um sorriso que me deixa preocupada. As 3 trocaram olhares surpresos. A maioria dos adultos nem tentava diferenciá-las. Então, Emília, Marina continuou, qual é esse presente? A menina estendeu uma caixinha de presente embrulhada em papel rosa. É algo especial que eu mesma fiz. Marina pegou a caixa cautelosamente. Já tinha lidado com crianças em festas de família. Sabia que presentes de crianças de 6 anos podiam ser qualquer coisa, desde desenhos até insetos mortos. Ela abriu devagar e... puf! Uma nuvem de farinha de trigo explodiu em seu rosto, cobrindo seus cabelos escuros, suas roupas pretas e entrando em seus olhos e nariz. Marina começou a tossir violentamente enquanto as 3 meninas explodiam em gargalhadas. Pegou! Emília gritou, pulando de alegria. Conseguiu, Emi! Ela caiu direitinho! Valentina batia palmas, fazendo sua purpurina brilhar ainda mais. Melhor que a última babá, Isabela observou clinicamente. Aquela saiu correndo e chorando. Marina piscou várias vezes, tentando tirar a farinha dos olhos, e então fez algo que nenhuma das babás anteriores tinha feito. Ela começou a rir. Vocês sabem que isso é declaração de guerra, né? Disse, ainda tossindo, mas sorrindo. As 3 pararam de rir e olharam para ela com curiosidade. A última babá disse que íamos para o reformatório, Valentina murmurou. E a anterior disse que éramos diabinhas, Isabela acrescentou. Bem, Marina disse, sacudindo a farinha do cabelo. Vocês são diabinhas mesmo, mas eu também já fui uma vez. Foi nesse momento que Marina ouviu passos na entrada principal. Uma voz masculina conversava ao telefone falando sobre projetos e prazos. O senhor Rafael chegou, Dona Célia anunciou. Marina, venha que vou apresentá-la. Marina tentou desesperadamente se limpar, mas a farinha parecia ter grudado em cada centímetro de seu corpo. Ela seguiu Dona Célia até a sala principal, onde um homem alto falava ao telefone de costas para elas. Senhor Rafael, Dona Célia chamou. Esta é a Marina Santos, a nova candidata a babá. O homem se virou, ainda falando ao telefone, e Marina sentiu o mundo parar. Rafael Montenegro. O cabelo castanho escuro, ligeiramente ondulado. Os olhos verdes que ela um dia conheceu melhor que os próprios. O sorriso que costumava fazer seu coração disparar. O telefone escorregou da mão dele e caiu no chão. Marina? Ele sussurrou. Rafael, ela respondeu, a voz saindo mais fraca que pretendia. 8 anos. 8 anos desde que ela tinha terminado tudo entre eles. 8 anos desde que disse que jamais queria ter filhos e que ele estava perdendo tempo sonhando com uma família.
8 anos desde que partiu o coração dele e o próprio no processo. E agora estava ali, coberta de farinha, sendo entrevistada para cuidar de seus filhos. As trigêmeas olhavam entre os dois adultos com crescente interesse. Vocês se conhecem? Isabela perguntou. Rafael e Marina continuaram se encarando, como se fossem as únicas pessoas no universo. Papai, Valentina cutucou a perna dele. Você conhece a tia Marina? Rafael piscou várias vezes antes de conseguir falar. Conheço. Nós nos conhecemos há muito tempo. Quanto tempo? Emília quis saber. Marina engoliu em seco. Alguns anos. Vocês namoraram? Isabela perguntou diretamente, com a brutalidade honesta das crianças. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sim, Rafael disse finalmente. Namoramos. Por que terminaram? Valentina quis saber. Marina olhou para ele, depois para as 3 meninas curiosas, e sentiu o peso de toda aquela ironia cruel do destino. Porque eu disse que nunca queria ter filhos, ela respondeu honestamente. As 3 meninas processaram essa informação. E agora você quer ser nossa babá? Emília perguntou confusa. Marina olhou para Rafael, que a observava com uma expressão indecifrável. As coisas mudam, ela disse suavemente. Dona Célia, percebendo a tensão no ar, decidiu intervir. Meninas, que tal mostrarmos para a Marina o resto da casa? O senhor Rafael precisa trabalhar. Não, Rafael disse rapidamente. Eu preciso conversar com a Marina primeiro, a sós. As trigêmeas trocaram olhares conspiratórios. Vamos escutar atrás da porta, Isabela sussurrou para as irmãs. Escutei isso, Rafael avisou. Dona Célia, pode levar elas para o jardim? Claro. Venham, meninas. Vamos ver se as flores que plantamos semana passada brotaram. Quando ficaram sozinhos, Rafael e Marina se encararam por um longo momento. Marina, Rafael começou. Eu não sabia. Ela o interrompeu. Eu juro que não sabia que era você. O anúncio só dizia Montenegro e eu... E você aceitou mesmo assim? Cuidar de crianças? Marina riu sem humor. Minha vida virou de cabeça para baixo. Perdi meu emprego, não consigo nada na área e... Ela parou, percebendo como isso soava. Não foi por desespero que aceitei. Bem, não só por isso. Rafael a estudou por um momento. Você está diferente. 8 anos fazem isso com uma pessoa. Suas opiniões também mudaram. A pergunta pairou no ar entre eles. Marina sabia exatamente ao que ele se referia. Eu não sei, ela admitiu. Talvez. Eu tenho pensado muito sobre muitas coisas ultimamente. Rafael assentiu devagar. As meninas são um punhado. Percebi, Marina sorriu, ainda com farinha no cabelo. 5 babás em um mês? Sério. Elas têm questões de abandono, Rafael explicou, o tom ficando mais sério. A mãe delas morreu quando elas tinham 1 ano. Desde então, elas testam todas as pessoas que entram em suas vidas para ver se vão embora também. O coração de Marina se apertou. Rafael, eu sinto muito. Eu não sabia que você tinha se casado, ou sobre a esposa. Por que saberia? Não mantivemos contato, ele disse, mas sem amargura. Foi há 5 anos. Acidente de carro. Que terrível. Foi difícil. Ainda é. Mas as meninas são a luz da minha vida. Mesmo quando estão tentando espantar todas as babás do estado de São Paulo. Marina riu genuinamente. Elas são espertas e determinadas. Características de família. Rafael sorriu pela primeira vez desde que ela chegara. Então, você realmente está considerando me contratar? Mesmo sabendo da nossa história? Rafael a estudou por um longo momento. Você realmente quer o trabalho? Mesmo sabendo que são minhas filhas? Marina olhou pela janela, onde podia ver as 3 meninas perseguindo borboletas no jardim, suas risadas ecoando pela propriedade. Sim, ela disse, surpresa com sua própria certeza. Eu quero. Muito bem, Rafael disse. Mas eu não vou facilitar só porque nos conhecemos. Você vai ter que provar que consegue lidar com elas.
E elas vão testar você até o limite. Estou preparada. Veremos. Que tal passar o resto do dia aqui? Uma espécie de período de experiência? Marina assentiu. Perfeito. Rafael chamou as meninas de volta. Meninas, a Marina vai passar o dia com vocês hoje. Eu quero que mostrem a ela a casa toda e sejam educadas. As três trocaram olhares que claramente significavam: vamos ver do que ela é feita. Podemos mostrar o nosso quarto? Valentina perguntou com inocência suspeita. E o sótão? Emília acrescentou. E o porão? Isabela completou. Marina olhou para Rafael, que apenas sorriu. Boa sorte, ele disse. Vou estar no escritório se precisar de mim, ou se quiser desistir. E então ele saiu, deixando Marina sozinha com 3 pequenas estrategistas militares. Então, Marina disse, batendo palmas, por onde começamos? Pelo nosso quarto! As 3 gritaram em coro, já correndo para a escada. Marina as seguiu, perguntando-se no que tinha se metido. O quarto das trigêmeas era do tamanho de um apartamento pequeno. 3 camas idênticas, mas cada uma decorada de forma completamente diferente. A de Isabela tinha cores fortes e cartazes de super-heroínas. A de Valentina era toda rosa e purpurina, com tiaras e bijuterias espalhadas. A de Emília tinha bichos de pelúcia organizados em fileiras perfeitas e livros empilhados com precisão militar. Cada uma tem sua personalidade bem definida, Marina observou. Isabela é a líder, Valentina explicou. Ela que inventa os planos. Valentina é a artista, Isabela acrescentou. Ela que faz as armadilhas ficarem bonitas. E Emília é a cérebro, Valentina completou. Ela que calcula tudo direitinho. Marina assentiu, impressionada. Trabalho em equipe, respeitável. Você não vai tentar mudar nosso quarto? Emília perguntou suspiciosamente. Por que eu faria isso? Cada uma tem seu espaço do jeito que gosta. Parece perfeito. As 3 se entreolharam novamente, claramente não esperando essa resposta. A babá anterior disse que nosso quarto estava uma bagunça, Isabela murmurou. E a de antes dessa disse que precisávamos aprender a dividir as coisas, Valentina acrescentou. Bem, vocês são 3 pessoas diferentes. Faz sentido que gostem de coisas diferentes, Marina disse simplesmente. Foi Isabela quem quebrou primeiro. Tá bom, você pode ficar, ela anunciou. Mas ainda temos mais testes. O próximo desafio veio na hora do almoço. Dona Célia tinha preparado uma refeição que parecia saída de um restaurante 5 estrelas. Filé de frango grelhado, legumes no vapor e arroz integral. Não gosto de brócolis, Isabela declarou empurrando o prato. Eu só como se tiver ketchup, Valentina anunciou. E eu sou alérgica a qualquer coisa verde, Emília mentiu descaradamente. Marina olhou para os 3 pratos intocados e suspirou. Tudo bem, ela disse. Dona Célia, a senhora tem ingredientes para fazer um sanduíche? Claro, querida. E vocês sabem fazer sanduíche? As 3 balançaram a cabeça. Então vamos aprender. Cada uma vai fazer o próprio sanduíche do jeito que gosta. Sério? Valentina perguntou, os olhos brilhando. Sério. Mas tem uma regra. Tem que ter pelo menos uma coisa saudável no sanduíche. Nos próximos 20 minutos a cozinha virou um campo de batalha. Emília fez um sanduíche metodicamente calculado com peito de peru, queijo e uma folha de alface, que tecnicamente é verde, então conta como saudável. Valentina criou uma obra de arte com pasta de amendoim, geleia e fatias de banana. Isabela montou um sanduíche que desafiava as leis da física, com presunto, queijo, tomate e mostarda. Agora todo mundo come o que fez, Marina anunciou. E surpreendentemente, elas comeram. Tudo. Como você sabia que isso ia funcionar? Isabela perguntou impressionada. Porque vocês são espertas o suficiente para fazer boas escolhas quando têm autonomia, Marina explicou. Dona Célia observava tudo do canto da cozinha, um sorriso crescendo em seu rosto. A tarde trouxe o teste final. A piscina. Você sabe nadar?
Emília perguntou enquanto se dirigiam para a área da piscina. Sim, por quê? Porque a última babá não sabia, Isabela explicou. E quando ela caiu na piscina foi meio constrangedor. Ela caiu ou vocês empurraram? Marina perguntou. Tecnicamente ela tropeçou, Valentina disse diplomaticamente. Na banana que vocês deixaram propositalmente no chão, as três riram. Você é esperta mesmo, Emília admitiu. A área da piscina era deslumbrante. Uma piscina infinity, com vista para as montanhas, deck de madeira e área gourmet completa. Marina teve que admitir que Rafael tinha feito a vida bastante bem. Podemos nadar? Valentina perguntou. Claro, mas eu vou junto. Marina não tinha trazido biquíni, então ficou na beirada da piscina com os pés na água, vigiando as três meninas que nadavam como golfinhos. Foi quando Rafael apareceu na área da piscina. Como foi a tarde? Ele perguntou, sentando ao lado dela. Sobrevivi. Marina sorriu. Elas são incríveis, Rafael. Inteligentes, criativas e obviamente testaram todos os meus limites. Mas são incríveis. Rafael observou as filhas brincando na água. Elas gostaram de você. Posso ver. Como pode ter certeza? Porque normalmente, a essa altura da tarde, a babá já teria ido embora chorando ou elas estariam trancadas no quarto de castigo. Marina riu. Elas só precisam de alguém que as entenda e que não tente mudá-las. Rafael a olhou com uma expressão estranha. Você realmente mudou, não foi? Antes que Marina pudesse responder, um grito veio da piscina. Socorro! As duas se viraram rapidamente para ver Emília no fundo da piscina, aparentemente em pânico. Marina não pensou duas vezes. Pulou na piscina totalmente vestida e mergulhou até Emília, puxando-a para a superfície. Está tudo bem, eu te peguei. Marina ofegava, segurando a menina. Mas quando olhou para o rosto de Emília, viu um sorriso travesso. Pegou de novo! Emília gritou, e as outras duas explodiram em risadas na beirada da piscina. Marina percebeu que tinha sido enganada. Emília sabia nadar perfeitamente, mas em vez de ficar brava, ela fez algo inesperado. Chapinhou água em Emília. Ah, é assim que é? Marina gritou rindo. Então é guerra! E começou a mais épica batalha de água que aquela piscina já viu. As quatro, Marina e as três meninas, se atacaram com respingos, mergulhos e gargalhadas que ecoaram pelas montanhas. Rafael observava da beirada com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Quando finalmente saíram da piscina, todas encharcadas e rindo, o sol já estava se pondo atrás das montanhas. Acho que posso dizer oficialmente, Isabela anunciou, que ela passou no teste. Concordo, Valentina disse, espremendo água dos cabelos. Motion approved, Emília declarou solenemente. Marina olhou para Rafael, que sorria de um jeito que ela não via há 8 anos. Bem, ele disse, parece que você conseguiu o emprego. Depois que as meninas foram tomar banho e se trocar, Marina ficou sozinha com o Rafael na varanda, ainda com a roupa molhada grudada no corpo. A vista das montanhas no pôr do sol era de tirar o fôlego, mas ela mal conseguia se concentrar na paisagem. Então, Rafael disse, entregando-lhe uma toalha, você realmente quer fazer isso? Marina aceitou a toalha gratamente. Fazer o quê? Cuidar das suas filhas ou lidar com o fato de que elas são suas filhas? Ambos. Ela o encarou por um longo momento. Rafael, eu sei que nossa história complicou as coisas. Se você acha que vai ser um problema... Não é isso. Ele a interrompeu. É que, bem, há 8 anos você foi muito clara sobre não querer crianças. E agora estou aqui, molhada da cabeça aos pés, porque pulei numa piscina para salvar uma das suas filhas que estava fingindo se afogar. Marina completou, um sorriso cansado no rosto. Rafael riu baixinho. Exatamente. Marina secou o cabelo com a toalha, pensando nas palavras certas. Olha, Rafael, eu não vou mentir e dizer que tudo mudou da noite para o dia. Mas, hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti útil. Me senti
Eu mesma, sabe? Como assim? Na publicidade, eu estava sempre tentando convencer as pessoas a comprarem coisas que não precisavam. Hoje eu passei o dia tentando entender 3 pessoas pequenas que só queriam ser aceitas do jeito que são. É diferente. Rafael a observou enquanto ela falava, uma expressão pensativa no rosto. E elas são incríveis, Marina continuou. Sim, são travessas e testaram cada neurônio que tenho, mas são inteligentes, carinhosas e... Ela parou, percebendo o que ia dizer. E? Rafael incentivou. E elas me lembram de você, ela disse suavemente. A determinação da Isabela, a criatividade da Valentina, a inteligência da Emília. Elas têm o melhor de você. Rafael ficou quieto por um momento. Elas também têm muito da mãe delas. Marina sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúmes? Curiosidade? Ela não sabia ao certo. Ela era uma boa mãe? Marina perguntou gentilmente. A melhor, Rafael respondeu, os olhos ficando distantes. Ela era tudo o que eu pensava que queria numa esposa. Carinhosa, paciente, nasceu para ser mãe. Marina assentiu, tentando ignorar o aperto no peito. As meninas devem sentir muito a falta dela. Todos os dias. É por isso que elas são tão difíceis com as babás. Elas têm medo de se apegar a alguém que vai embora. Como eu fiz, Marina disse baixinho. Rafael a olhou diretamente. Como você fez? O silêncio se estendeu entre eles, carregado de história não resolvida. Rafael, Marina começou. Sobre 8 anos atrás, eu sinto muito. Pela forma como terminei as coisas, por ter machucado você. Eu estava com medo. Medo de quê? De não ser boa o suficiente. De estragar tudo. De me transformar numa pessoa que eu não reconheceria. Ela olhou para as próprias mãos. Eu achava que se tentasse ser algo que não era, ia acabar ressentida e infeliz. E aí ia machucar você e as crianças que pudéssemos ter. E agora? Marina suspirou. Agora eu percebo que talvez eu nem soubesse quem eu realmente era. Talvez eu estivesse com tanto medo de falhar que nem tentei descobrir. Rafael se inclinou para a frente. Marina, eu preciso que você entenda uma coisa. Se você aceitar esse trabalho, não é só sobre você. Minhas filhas já perderam uma mãe. Eu não posso deixar que se apeguem a alguém que pode decidir que isso não é para ela e ir embora. A seriedade em sua voz fez Marina entender o peso da situação. Eu entendo, ela disse. E eu não vou mentir sobre estar 100% segura de mim mesma. Mas hoje eu senti algo que não sentia há muito tempo. Como se eu estivesse no lugar certo. Rafael a estudou por um longo momento. Tudo bem, vamos tentar. Tentar? 1 mês de experiência. Para todos nós. Você vê se consegue lidar com elas no dia a dia, elas veem se confiam em você, e eu... Ele parou. E você vê se consegue conviver comigo, Marina completou. Exatamente. Marina estendeu a mão. 1 mês. Rafael apertou sua mão. 1 mês. Quando suas peles se tocaram, Marina sentiu uma familiar eletricidade que não sentia há 8 anos. Pelo jeito como Rafael puxou a mão rapidamente, ele também sentiu. Onde eu vou ficar? Marina perguntou, tentando quebrar a tensão. Tem um chalé para hóspedes no fundo da propriedade. Fica a uns 5 minutos da casa principal. Você terá privacidade, mas estará perto se as meninas precisarem. Perfeito. Nesse momento, a porta da varanda se abriu e 3 cabecinhas apareceram. Pai, Isabela chamou. A tia Marina vai jantar com a gente? Marina olhou para Rafael, que sorriu. O que acha? Quer conhecer mais um desafio? Por que não? Marina riu. Como pode ser pior que um banho de farinha e uma guerra de água no mesmo dia? As 3 meninas trocaram olhares maliciosos. Espera só até a hora da sobremesa, Emília murmurou. Marina levantou uma sobrancelha. Ah, é? E o que tem na sobremesa? Nada, as 3 disseram em coro, tentando parecer inocentes. Rafael riu. Marina, bem-vinda à sua nova vida. Enquanto seguiam as meninas para dentro da casa,
Marina não conseguia parar de sorrir. Pela primeira vez em meses, ela estava curiosa sobre o que o amanhã traria. E pela primeira vez em 8 anos, estar perto de Rafael parecia certo novamente. Claro, ainda havia muitas complicações pela frente. Ela não era idiota. Sabia que trabalhar para o homem que uma vez amou, cuidando dos filhos que ele teve com outra mulher, seria emocionalmente desafiador. Mas enquanto observava as 3 meninas correndo na frente deles, gritando sobre planos secretos para a sobremesa, Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. E talvez, apenas talvez, uma segunda chance de descobrir quem ela realmente poderia ser. A primeira semana de Marina na Fazenda Montenegro foi como tentar domar 3 pequenos furacões enquanto caminhava numa corda bamba emocional. Cada dia trazia novos desafios, novas travessuras e, mais perigosamente, novos momentos que faziam seu coração lembrar por que ela havia se apaixonado por Rafael Montenegro tantos anos atrás. O chalé dos hóspedes onde Marina se instalou era um sonho. Pequeno, mas perfeitamente equipado, com uma vista deslumbrante das montanhas e um silêncio que ela havia esquecido que existia depois de anos vivendo em São Paulo. Na primeira manhã, ela acordou com o som de pássaros em vez de buzinas, e por um momento esqueceu onde estava, até ouvir gritos vindos da casa principal. Marina se vestiu rapidamente e correu até lá, imaginando alguma emergência. O que encontrou foi Isabela pendurada de cabeça para baixo numa árvore, Valentina pintando as unhas com esmalte verde neon que claramente não era dela, e Emília sentada calmamente lendo um livro sobre como treinar seu dragão, enquanto Dona Célia corria de um lado para o outro tentando controlar o caos. "Bom dia!" Marina gritou por cima da confusão. "Que festa linda vocês organizaram!" As 3 pararam o que estavam fazendo e olharam para ela. "A Isabela ficou presa", Valentina explicou, como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Eu não fiquei presa", Isabela protestou de cabeça para baixo. "Eu estou explorando perspectivas diferentes do mundo." "E você decidiu fazer isso às 7 da manhã?" Marina perguntou, tentando não rir. "O mundo fica diferente quando você acorda cedo", Isabela respondeu filosoficamente. Marina olhou para Emília. "E você está lendo sobre dragões porque vocês 3 são claramente criaturas míticas", Emília respondeu sem levantar os olhos do livro. "E eu preciso descobrir como lidar com vocês." Dessa vez Marina não conseguiu segurar o riso. "Tudo bem, vamos resolver isso. Isabela, você quer ajuda para descer ou prefere continuar vendo o mundo de cabeça para baixo?" "Quero ajuda", Isabela admitiu. "Meu cabelo está começando a ficar estranho." Enquanto Marina ajudava Isabela a descer da árvore, Rafael apareceu na varanda, já vestido para o trabalho, uma xícara de café na mão. "Bom dia, meninas", ele disse, como se encontrar uma filha pendurada numa árvore fosse rotina. "Tudo bem por aqui?" "A tia Marina nos salvou", Valentina anunciou dramaticamente. "Eu salvei o mundo de 3 dragões", Marina brincou, ainda segurando Isabela pelos pés enquanto a ajudava a descer. Rafael sorriu, aquele sorriso que fazia o coração de Marina pular uma batida. Heroína antes das 8 da manhã, impressionante. Quando Isabela finalmente tocou o chão, Marina se virou para Rafael. "Você sempre deixa elas soltas assim de manhã?" "Dona Célia chega às 7, Rafael explicou. "Normalmente elas ainda estão dormindo quando eu saio para trabalhar." "Normalmente", Emília repetiu significativamente. "Mas hoje acordamos cedo para dar as boas-vindas à tia Marina", Valentina acrescentou docemente. Marina percebeu que tinha sido mais um teste. E pelo jeito como Rafael sorria, ela havia passado novamente. "Bom, já que estamos todos acordados", Marina disse, "que tal um café da manhã especial?" Foi assim que Marina descobriu que fazer panquecas com 3 crianças de 6 anos era simultaneamente a coisa mais caótica e mais divertida que já havia feito na vida. Isabela queria panquecas em formato de estrela. Valentina insistiu em adicionar glitter comestível que achou sabe-se lá onde, e Emília calculou matematicamente a proporção exata de ingredientes para que ficassem cientificamente perfeitas. O
O resultado foram panquecas que pareciam experimentos de laboratório, mas que sabiam surpreendentemente bem. Rafael, que normalmente saía para trabalhar às 8 em ponto, acabou ficando até quase 9, rindo das histórias que as meninas contavam sobre suas aventuras culinárias. Pai, você vai se atrasar, Isabela observou. Está tudo bem, Rafael disse, mas Marina percebeu que ele checou o relógio. Vai, Marina disse gentilmente. Nós estamos bem aqui. Quando Rafael finalmente saiu, Marina sentiu uma estranha mistura de alívio e saudade. Estar perto dele era complicado. Toda a interação trazia de volta memórias e sentimentos que ela achava que tinha enterrado. Tia Marina, Emília disse, interrompendo seus pensamentos. Você gostava do nosso pai quando ele era mais novo? A pergunta pegou Marina desprevenida. Gostava sim, muito. Por que vocês terminaram então? Valentina quis saber. Marina hesitou. Como explicar para crianças de 6 anos os complexos medos e inseguranças que a fizeram terminar o relacionamento mais importante de sua vida? Às vezes as pessoas querem coisas diferentes, ela disse finalmente. E quando isso acontece, mesmo que se amem muito, é melhor cada um seguir seu caminho. Que bobagem, Isabela declarou. Se você ama alguém, você encontra um jeito de fazer dar certo. Nem sempre é tão simples, Marina murmurou, mais para si mesma. Por que não? Emília perguntou com genuína curiosidade. Marina olhou para as 3 meninas, seus rostinhos curiosos esperando uma resposta. Como explicar que às vezes o medo de não ser boa o suficiente pode ser mais forte que o amor? Porque às vezes a gente tem medo, ela disse honestamente. Medo de quê? Valentina perguntou. De errar, de magoar as pessoas que amamos, de não conseguir ser o que elas precisam. As 3 meninas processaram isso por um momento. Mas todo mundo erra, Isabela disse praticamente. É assim que a gente aprende. E se você magoa alguém sem querer, você pede desculpas, Valentina acrescentou. E se você não consegue ser o que a pessoa precisa, você tenta se tornar melhor, Emília completou. Marina ficou impressionada com a sabedoria simples das 3. Vocês são muito espertas, ela disse. Sabemos, as 3 responderam em coro, fazendo Marina rir. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que Marina jamais imaginou que conseguiria aproveitar. Acordar cedo, café da manhã caótico, atividades que sempre terminavam em bagunça, almoços que viravam negociações diplomáticas, tardes na piscina ou explorando a propriedade, jantares em família quando Rafael voltava do trabalho. E toda noite, depois que as meninas iam dormir, Marina e Rafael acabavam conversando na varanda, compartilhando histórias dos últimos 8 anos, cuidadosamente evitando os temas mais perigosos. Foi numa dessas noites que Rafael contou a ela sobre Clara. Nos conhecemos num evento de arquitetura, ele disse olhando para as montanhas. Ela era paisagista, inteligente, talentosa, apaixonada pelo trabalho. Marina ouviu em silêncio, tentando ignorar a pontada de ciúmes. Quando descobrimos que ela estava grávida foi assustador e emocionante ao mesmo tempo. Trigêmeas eram inesperadas, mas Clara disse que era o destino nos dando uma família inteira de uma vez. Ela parece ter sido uma pessoa incrível, Marina disse sinceramente. Era. Mas você sabe o que é estranho? Rafael olhou para ela. Por mais que eu a amasse, sempre senti que algo estava faltando. Como se estivesse tentando encaixar uma peça que era quase do tamanho certo, mas não exatamente. Marina sentiu o coração acelerar, mas não disse nada. Depois que ela morreu, eu pensei que nunca mais sentiria algo por ninguém. Como se aquela parte de mim tivesse morrido com ela. E agora? Marina perguntou baixinho. Rafael a olhou diretamente. Agora você apareceu na minha vida novamente, e de repente eu me lembro como é sentir que todas as peças se encaixam perfeitamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina sabia que estava pisando em território perigoso. Rafael. Eu sei, ele disse rapidamente. Eu sei que é complicado.
Você trabalha para mim, tem as meninas no meio, nossa história. Eu só queria que você soubesse. Marina sentiu lágrimas picando os olhos. Eu também sinto isso, ela admitiu. E me assusta muito. Por que te assusta? Porque da última vez que me senti assim, eu estraguei tudo. Rafael se inclinou para a frente. Marina, você não estragou nada. Você fez o que achava que era certo na época. E se eu fizer de novo? E se eu entrar na vida das meninas, na sua vida, e depois perceber que não consigo lidar com tudo isso? E se conseguir? A pergunta simples ecoou no silêncio da noite. Antes que Marina pudesse responder, ouviram passos pequenos na casa. Pai! A voz de Emília chamou. Estou aqui, amor, Rafael respondeu. Emília apareceu na varanda de pijama, esfregando os olhos. Tive um pesadelo, ela disse baixinho. Vem aqui. Rafael abriu os braços e Emília se aninharam nele. Sobre o que foi o pesadelo? Marina perguntou gentilmente. Sonhei que você foi embora. Emília murmurou contra o peito do pai. Como as outras babás. O coração de Marina se apertou. Ei, olha para mim. Emília levantou os olhos, ainda com lágrimas. Eu prometo que se eu for embora algum dia, vai ser porque vocês não precisam mais de mim, não porque eu não quero ficar. E se isso acontecer, eu vou me despedir direitinho de vocês. Combinado? Emília assentiu, parecendo mais calma. Quer que eu te leve de volta para a cama? Marina ofereceu. Você pode contar uma história? Claro! Enquanto Marina levava Emília de volta para o quarto, Rafael ficou na varanda, observando. Quando ela voltou 20 minutos depois, ele ainda estava lá. Ela dormiu? Ele perguntou. Como um anjo. Contei a história de uma princesa corajosa que aprendeu a domar dragões. Deixe-me adivinhar. A princesa se parecia muito com 3 meninas que conhecemos? Marina sorriu. Pode ser. Marina, Rafael disse seriamente. O que você disse para Emília? Você falou sério? Cada palavra. Então talvez seja a hora de pararmos de ter medo do que pode dar errado e começarmos a pensar no que pode dar certo. Antes que Marina pudesse responder, Rafael se levantou e caminhou até ela. Devagar, cuidadosamente, como se ela fosse algo frágil que poderia quebrar, ele tocou seu rosto. Marina. Rafael, nós não podemos... Por que não? Por quê? Por quê? Ela não conseguiu completar a frase. Todas as razões que tinha na ponta da língua pareciam vazias quando ele a olhava daquele jeito. Porque você ainda está com medo? Ele disse suavemente. Sim, ela admitiu. Tudo bem. Eu posso esperar até você não estar mais. E então ele se afastou, deixando Marina sozinha na varanda com o coração batendo descompassado e a mente em turbilhão. Na manhã seguinte, Marina acordou determinada a manter as coisas profissionais. Mas as trigêmeas tinham outros planos. Tia Marina, Isabela anunciou durante o café da manhã. Nós decidimos que você precisa de um makeover. O quê? Makeover. Valentina repetiu como se fosse óbvio. Você está muito... certinha. Certinha? Chata, Emília esclareceu brutalmente. Seu cabelo está sempre do mesmo jeito. Suas roupas são todas parecidas. E você não usa nenhuma cor divertida. Marina olhou para si mesma. Ela estava usando uma calça jeans azul marinho e uma blusa branca. Seu cabelo estava preso num rabo de cavalo simples. Eu gosto de ser... clássica, ela se defendeu. Boring, as 3 disseram em coro. Tudo bem. Qual é a proposta de vocês? O que se seguiu foi a mais completa transformação que Marina já havia experimentado. As meninas a arrastaram para o quarto delas, onde aparentemente tinham um arsenal completo de produtos de beleza emprestados de Dona Célia. Isabela assumiu o comando dos cabelos, criando uma trança lateral elaborada que Marina jamais imaginou que uma criança de 6 anos soubesse fazer. Valentina ficou responsável pela maquiagem, aplicando um gloss rosa que fazia os lábios brilharem como diamantes.
Emília calculou cientificamente qual sombra faria os olhos de Marina ficarem 26% mais verdes. Agora a roupa, Isabela anunciou. Meninas, eu não tenho roupas diferentes. Nós sabemos, Emília disse misteriosamente. Por isso pedimos ajuda. Ajuda de quem? Nesse momento, Dona Célia apareceu na porta carregando um vestido que Marina nunca havia visto. As meninas me pediram para pegar isso no closet da Clara, Dona Célia explicou gentilmente. Elas acharam que vocês têm o mesmo tamanho. Marina ficou sem palavras. Elas queriam que ela usasse uma roupa da mãe delas? Meninas, eu não posso. Por favor, Valentina pediu. A mamãe era linda, e você também é. E o papai sempre fica triste quando vê as roupas dela guardadas. Talvez ela ficasse feliz em saber que alguém está usando. Emília acrescentou logicamente. Marina olhou para o vestido que Dona Célia segurava. Era lindo. Um vestido midi azul turquesa com uma estampa delicada de flores brancas. Simples, mas elegante. Tem certeza de que está tudo bem? Marina perguntou para Dona Célia. Querida, aquelas roupas estão paradas há 5 anos. Clara era uma mulher prática. Ela ficaria feliz em saber que estão sendo úteis novamente. 15 minutos depois, Marina se olhava no espelho e mal se reconhecia. O vestido caía perfeitamente em seu corpo. A trança lateral fazia seu cabelo parecer mais cheio e brilhante, e a maquiagem suave destacava seus olhos. Uau! Isabela disse, satisfeita com seu trabalho. Você está bonita igual uma princesa. Valentina suspirou romanticamente. O papai vai desmaiar. Emília observou clinicamente. Meninas. Marina começou, mas foi interrompida por uma voz na porta. Desmaiar por quê? Todas se viraram para ver Rafael parado na entrada do quarto, ainda usando a roupa de trabalho, aparentemente tendo acabado de chegar em casa. Quando seus olhos encontraram Marina, ele parou de respirar por um momento. Marina, ele disse baixinho. As meninas acharam que eu precisava de uma mudança, ela explicou, de repente se sentindo autoconsciente. Não gostou? Isabela perguntou preocupada. Rafael não conseguia parar de olhar para Marina. Vê-la usando um vestido de Clara deveria ter sido estranho, doloroso até. Mas por alguma razão, parecia... certo. Você está linda, ele disse finalmente. É o vestido da mamãe, Valentina explicou orgulhosa. Rafael olhou para as filhas com uma expressão surpresa. Vocês deram o vestido da mamãe para a Marina? Ele estava só guardado, Emília explicou. E a mamãe sempre dizia que as coisas bonitas eram para serem usadas, não guardadas. Rafael se ajoelhou para ficar na altura das meninas. Vocês têm certeza de que está tudo bem? Pai, Isabela disse com a paciência de alguém muito mais velha. A mamãe se foi, mas a tia Marina está aqui, e nós gostamos dela. Muito, Valentina acrescentou. E ela faz você sorrir, Emília completou. Como a mamãe fazia. Rafael olhou de suas filhas para Marina, que estava claramente emocionada. Vocês 3 são as crianças mais sábias que eu conheço, ele disse, abraçando as meninas. Sabemos, elas responderam em coro, como sempre. Naquela noite, durante o jantar, algo havia mudado na dinâmica da família. As meninas tratavam Marina menos como babá e mais como... Bem, Marina não sabia exatamente o quê, mas algo diferente, e Rafael não conseguia parar de olhar para ela. Depois que as meninas foram dormir, eles se encontraram novamente na varanda. Marina ainda usava o vestido de Clara. Como foi usar o vestido? Rafael perguntou gentilmente. Estranho, Marina admitiu. Mas também especial, como se ela estivesse dizendo que está tudo bem. Clara sempre dizia que as melhores roupas eram aquelas que faziam você se sentir como a melhor versão de si mesmo. E como eu me sinto? Rafael a olhou intensamente. Como você se sente? Marina pensou por um momento. Como se eu estivesse finalmente me encaixando na minha própria vida. Foi nesse momento que Rafael não conseguiu mais se controlar. Ele se levantou, caminhou até ela e dessa vez não hesitou.
Marina, ele disse tocando seu rosto, eu ainda estou apaixonado por você. Sempre estive. Antes que ela pudesse responder ou criar objeções, ele a beijou. E Marina descobriu que, apesar de todos os seus medos e incertezas, havia uma coisa da qual tinha absoluta certeza. Ainda amava Rafael Montenegro. Sempre amou. Quando finalmente se separaram, ela estava sem fôlego. Rafael, não pense, ele pediu. Por favor, só por um momento, não pense em todas as razões pelas quais isso pode dar errado. Só sinta. E pela primeira vez em 8 anos, Marina permitiu-se fazer exatamente isso. Parou de pensar e apenas sentiu. Sentiu-se em casa. Depois do beijo na varanda, Marina acordou na manhã seguinte com uma mistura de euforia e pânico. Ela havia passado a noite inteira relembrando cada segundo daquele momento, a forma como Rafael a olhou, o gosto dos lábios dele, a sensação de finalmente estar onde pertencia. Mas com a luz do dia vieram as dúvidas. E agora? Como eles iam agir um com o outro? E as meninas? Elas perceberiam a mudança? Suas preocupações se dissiparam no momento em que chegou à casa principal e encontrou Isabela pendurada de cabeça para baixo numa cadeira, Valentina tentando fazer malabarismo com ovos e Emília cronometrando quanto tempo levava para Dona Célia perceber o caos. Bom dia, família, Marina anunciou, e instantaneamente se arrependeu da palavra escolhida. Mas as meninas apenas correram para abraçá-la, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tia Marina! Tia Marina! Valentina gritou. O papai está cantando no chuveiro. E ele nunca canta no chuveiro, Isabela acrescentou com uma expressão conspiratória. Estatisticamente, isso indica uma melhora de 78% no seu humor, Emília informou cientificamente. Marina sentiu as bochechas corarem. Talvez ele só gostou da música que ouviu ontem. Que música? Emília perguntou suspiciosamente. Oi, uma voz disse atrás dela, e Marina se virou para ver Rafael descendo as escadas, cabelo ainda úmido do banho, sorrindo de um jeito que fazia seu estômago dar cambalhotas. Oi, ela respondeu tentando soar casual e falhando miseravelmente. As trigêmeas olhavam entre os dois como espectadoras de um jogo de tênis. Vocês dois estão estranhos hoje, Isabela observou. Estranhos como? Rafael perguntou, claramente tentando não rir. Estranhos como quando a Dona Célia vê novela e fica toda bobinha, Valentina explicou. Vocês estão se olhando diferente, Emília acrescentou com sua típica precisão. Marina e Rafael trocaram um olhar que confirmou exatamente o que as meninas estavam falando. Meninas, Dona Célia apareceu na cozinha, salvando-os do interrogatório. Que tal ajudarem a preparar o bolo para o aniversário da Isabela na próxima semana? Meu aniversário! Isabela gritou, temporariamente esquecendo dos pais estranhos. Eu havia esquecido! Como você esquece do próprio aniversário? Valentina perguntou. Eu estava ocupada sendo uma detetive, Isabela explicou como se fosse óbvio. Enquanto as meninas se distraíam com os planos do aniversário, Rafael se aproximou de Marina. Você está bem? Ele perguntou baixinho. Estou, ela respondeu. E surpreendentemente era verdade. E você? Melhor do que estive em anos. Eles sorriram um para o outro. Aquele tipo de sorriso idiota que pessoas apaixonadas dão sem perceber. Eca, Emília disse, aparecendo do nada. Vocês estão fazendo aquela cara de filme romântico. Que cara? Marina perguntou, tentando se recompor. Aquela cara de eu te amo, mas sou muito tímido para dizer, Emília explicou clinicamente. Rafael quase engasgou com o café. Emília, de onde você tirou essa ideia? Marina perguntou mortificada. Netflix, Emília respondeu matter-of-factly. Eu assisto muito filme romântico escondida. Você tem 6 anos, Rafael protestou. E daí? Eu entendo de amor. Antes que a conversa pudesse ficar ainda mais constrangedora, a campainha tocou. Quem será a essa hora? Rafael murmurou, olhando para o relógio. Ainda não eram nem 9 da manhã. Dona Célia foi atender e voltou alguns minutos depois com uma expressão estranha. Senhor Rafael,
Tem uma moça aqui que diz que é... Surpresa? Rafael franziu a testa. Surpresa? Foi quando uma mulher deslumbrante apareceu na cozinha. Alta, cabelos loiros em ondas perfeitas, vestindo um conjunto que parecia ter saído direto de uma revista de moda. Ela carregava uma caixa grande e sorria como se possuísse o mundo. Rafael! Ela exclamou, depositando a caixa no chão para abraçá-lo de um jeito que durou tempo demais para o gosto de Marina. Beatriz? Rafael disse claramente surpreso. O que você está fazendo aqui? Surpresa? Beatriz repetiu, gesticulando dramaticamente. Decidi visitar vocês e trouxe docinhos da minha nova confeitaria para as princesas. Marina sentiu o estômago afundar. Essa era claramente uma mulher do passado de Rafael, e pelo jeito como ela se comportava, não era apenas uma amiga casual. Meninas, Rafael disse, ainda parecendo desconcertado, vocês se lembram da Beatriz? Tia Bia! As três gritaram em coro, correndo para abraçar a recém-chegada. Marina observou, com crescente desconforto, as meninas se jogarem nos braços de Beatriz como se ela fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Minhas lindas, Beatriz disse, beijando cada uma delas. Senti tanto saudades. E olhem como cresceram. Tia Bia, você trouxe brigadeiro? Valentina perguntou esperançosa. Melhor que brigadeiro, Beatriz disse misteriosamente, abrindo a caixa. Trouxe petit fours, macarons franceses e... Ela fez uma pausa dramática. Mini cupcakes com glitter comestível. As trigêmeas praticamente desmaiaram de alegria. Foi só então que Beatriz notou Marina, parada desconfortavelmente perto da pia. Oh, Beatriz disse, piscando os olhos dramaticamente. E você deve ser a nova babá. Que bom te conhecer. Marina, ela se apresentou tentando sorrir. Prazer. Beatriz Almeida, a mulher respondeu, estendendo uma mão perfeitamente manicurada. Sou uma velha amiga da família. Marina não gostou do jeito como ela disse, velha amiga. A tia Bia é chefe, Emília explicou animadamente. Ela tem um restaurante super chique em Campos do Jordão. Confeitaria, Beatriz corrigiu modestamente. Especializada em doces franceses. É um sonho realizado. Ela cozinha melhor que qualquer pessoa no mundo, Isabela acrescentou. Marina sentiu uma pontada de ciúmes que não esperava. As meninas claramente adoravam Beatriz, e ela obviamente tinha história com Rafael. Beatriz, Rafael disse, ainda parecendo tentar processar a visita inesperada. O que realmente te trouxe aqui? Beatriz deu aquele tipo de sorriso que Marina já havia visto antes. O sorriso de uma mulher com uma agenda. Bem, eu estava com saudades de vocês, é claro. Mas também... Ela fez uma pausa dramática. Eu tenho uma proposta de negócios para você. Proposta de negócios? Sim! Lembra que você sempre disse que queria abrir um resort boutique aqui nas montanhas? Bem, eu encontrei o terreno perfeito e pensei que poderíamos ser parceiros. A palavra parceiros ficou suspensa no ar de um jeito que fez Marina querer sair correndo. Beatriz, Rafael começou, mas foi interrompido por Valentina. Tia Bia, você vai ficar para o almoço? Se não for incômodo, Beatriz disse, olhando para Rafael com olhos esperançosos. Claro, Rafael respondeu automaticamente, porque o que mais ele poderia dizer na frente das filhas que claramente adoravam a mulher? Marina sentiu que estava se tornando invisível na própria casa onde trabalhava. Que ótimo! Beatriz bateu palmas. Posso cozinhar? Adoro cozinhar para esta família. E assim, Marina se viu observando Beatriz assumir o comando da cozinha como se fosse dona do lugar. Ela sabia onde estavam todos os utensílios. Conversava com Dona Célia como uma velha amiga e, pior de tudo, as meninas a seguiam como patinhos encantados. Tia Bia, Isabela perguntou enquanto Beatriz preparava o que parecia ser um almoço gourmet. Quando você vai se mudar para cá? Marina quase derrubou o copo d'água que estava segurando. Isabela, Rafael disse rapidamente. A Beatriz tem sua própria vida na cidade.
Mas ela poderia morar aqui e ter a confeitaria aqui também, Emília disse logicamente. Seria eficiente. E aí você podia casar com ela e nós teríamos uma mãe que sabe fazer doce, Valentina acrescentou inocentemente. O silêncio que se seguiu foi mortal. Beatriz corou e deu uma risadinha nervosa. Meninas, que imaginação! Rafael parecia que queria que a terra o engolisse. E Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Meninas, ela disse tentando manter a voz firme. Que tal irmos ver se as flores do jardim estão precisando de água? Mas queremos ficar aqui com a tia Bia, Valentina protestou. E ela vai ficar aqui quando voltarmos, Marina disse com uma alegria forçada. Vamos deixar ela conversar com seu pai. Felizmente as meninas obedeceram, e Marina as levou para fora, tentando respirar fundo e não demonstrar o quanto estava abalada. Tia Marina, Emília disse quando estavam no jardim. Você está triste? Por que eu estaria triste? Marina perguntou, tentando soar casual. Porque você ficou com aquela cara que eu faço quando alguém pega meu livro favorito, Isabela observou. E suas mãos estão tremendo, Valentina acrescentou. Marina olhou para as próprias mãos e percebeu que as meninas estavam certas. Meninas, ela disse se ajoelhando para ficar na altura delas. Às vezes os adultos ficam confusos com seus sentimentos. Você gosta do nosso pai, Emília disse. Não era uma pergunta. Sim, Marina admitiu, percebendo que não adiantava mentir para 3 mini-detetives. E você ficou com ciúmes da tia Bia, Isabela acrescentou. Um pouquinho, Marina confessou. Mas você não precisa, Valentina disse, pegando na mão dela. O papai gosta de você. Como vocês sabem? Porque ele fica feliz quando você está por perto, Emília explicou. E ele nunca ficava feliz quando a tia Bia vinha aqui antes. Antes? Ela sempre vinha aqui depois que a mamãe morreu, Isabela explicou. Ela queria ajudar, mas o papai sempre ficava educado, mas distante. Educado, mas distante? É quando você é legal, mas não quer que a pessoa fique muito tempo, Valentina esclareceu. Como quando a vovó vem visitar. Marina não pode evitar sorrir com a sabedoria das meninas. Além disso, Emília acrescentou clinicamente, estatisticamente falando, é muito mais provável que ele se case com você. Por quê? Porque você já nos ama, Isabela disse simplesmente. E nós já te amamos. A tia Bia é legal, mas ela não nos ama de verdade. Ela gosta da ideia de nós. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Vocês sabem disso? Claro, as 3 disseram juntas. Nós somos pequenas, não burras. Quando voltaram para a casa, encontraram Rafael e Beatriz conversando seriamente na sala. Seria uma parceria perfeita, Beatriz estava dizendo. Você com a expertise em arquitetura, eu com a parte gastronômica. Beatriz, Rafael disse gentilmente, é uma ideia interessante, mas... Papai, Isabela interrompeu correndo para ele. A tia Marina ficou triste quando você não defendeu ela. Isabela, Marina disse mortificada. Defendeu de quê? Rafael perguntou confuso. Quando nós dissemos que você podia casar com a tia Bia, você não disse que já gosta da tia Marina. Emília explicou logicamente. Beatriz olhou entre Rafael e Marina com uma expressão de compreensão crescente. Ah, ela disse baixinho. Entendo. Beatriz, Rafael começou. Não. Beatriz levantou a mão. Eu deveria ter percebido. A forma como vocês se olham. Ela sorriu, mas Marina percebeu que era um sorriso triste. É o que eu sempre quis que alguém sentisse por mim. O constrangimento no ar era palpável. Tia Bia, Valentina disse gentilmente, você é incrível. Alguém vai te amar muito um dia. Obrigada, princesa, Beatriz disse beijando o topo da cabeça de Valentina. Vocês sabem que sempre vou amá-las, né? Sabemos, as 3 responderam. Beatriz se virou para Rafael. Rafa, você merece ser feliz. E pelo jeito como essas 3 falam da Marina... Ela olhou para Marina com um sorriso genuíno. Acho que você encontrou algo especial. Beatriz, eu sinto muito se...
Não se desculpe por encontrar o amor, Beatriz o interrompeu. Só seja feliz, ok? Ela pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Vocês não vão almoçar conosco? Emília perguntou. Hoje não, amor, mas prometo que volto para o aniversário da Isabela. Depois que Beatriz saiu, um silêncio estranho pairou sobre a casa. Então, Isabela disse finalmente, agora que resolvemos isso, vocês podem parar de fazer drama e só ficar juntos? Rafael e Marina se olharam e começaram a rir. É assim que vocês veem a situação? Rafael perguntou. Pai, Emília disse com paciência infinita, vocês se amam. Nós amamos vocês. Vocês nos amam. Matematicamente, isso é uma família. E famílias ficam juntas, Valentina acrescentou. A menos que tenham medo, Isabela disse, olhando diretamente para Marina. Marina respirou fundo. As meninas estavam certas. Ela estava com medo, mas vendo-as ali, apoiando-a mesmo contra alguém que claramente adoravam, ela percebeu algo importante. O medo de não ser boa o suficiente estava sendo superado pelo amor que sentia por essas 3 crianças extraordinárias e pelo homem que as criou para serem tão sábias e corajosas. Vocês têm razão, ela disse finalmente. Eu estava com medo. E agora? Rafael perguntou. Marina olhou para ele, depois para as 3 meninas que a observavam com expectativa e sorriu. Agora eu prefiro ser corajosa. Rafael se aproximou dela, pegou sua mão e a beijou suavemente. Eca, Emília disse, mas estava sorrindo. Na verdade é fofo, Valentina corrigiu. Desde que vocês não façam isso na mesa de jantar, Isabela adicionou praticamente. E assim, cercada pelo riso de 3 meninas extraordinárias e nos braços do homem que nunca havia parado de amar, Marina finalmente parou de fugir de sua própria felicidade. Pelo menos por enquanto. Porque ela não sabia que Rafael havia ficado profundamente abalado com a conversa com Beatriz. Não pela proposta de negócios, mas pelas palavras sobre merecimento e felicidade. E quando a noite chegou, ele começou a questionar se realmente merecia uma segunda chance com Marina, ou se estava sendo egoísta ao expor as filhas ao risco de outro abandono. Mas essa seria uma preocupação para outro dia. Por enquanto, eles eram uma família, mesmo que temporariamente. 2 semanas após a visita de Beatriz, Marina acordou com a sensação de que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. As manhãs tinham se tornado sua parte favorita do dia. Correr para a casa principal, encontrar Rafael tomando café, enquanto as meninas causavam seu caos matinal, trocar olhares carregados de promessas não ditas, pequenos toques acidentais que faziam seu coração disparar. Era uma dança delicada que todos na casa fingiam não perceber, mas que claramente entretinha as trigêmeas até o fim. Pai, Isabela anunciou durante o café da manhã de uma quinta-feira. Você e a tia Marina estão sendo muito lentos. Lentos para quê? Rafael perguntou, tentando não rir. Para assumirem que estão namorando, Emília esclareceu clinicamente. Estatisticamente, vocês já trocaram olhares suficientes para serem considerados um casal. E ontem eu vi vocês se beijando na cozinha, Valentina acrescentou inocentemente. Marina quase engasgou com o suco de laranja. Valentina! Rafael protestou. O quê? Vocês pensaram que ninguém ia ver? Tecnicamente foi só um beijinho, Emília observou. Nada muito dramático. Por isso que vocês são lentos. Isabela concluiu com lógica impecável. Dona Célia riu da pia onde lavava louças. Essas meninas não perdem nada. Marina olhou para Rafael, que estava claramente tentando decidir entre morrer de vergonha ou rir da situação. Meninas, ele disse finalmente, os adultos precisam ir devagar com essas coisas. Por quê? Emília perguntou genuinamente curiosa. Porque é complicado, Marina respondeu. Só é complicado se vocês deixarem, Isabela disse com a sabedoria de seus 6 anos. Vocês se gostam, nós gostamos de vocês dois, então qual é o problema? Antes que qualquer um pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Alô?
Ele atendeu, e Marina viu sua expressão mudar completamente. O quê? Quando? Não, não, eu vou para aí agora. Ele desligou com o rosto pálido. O que aconteceu? Marina perguntou preocupada. Um dos meus projetos principais, houve um problema estrutural. O cliente está ameaçando processar a empresa. Rafael passou a mão pelos cabelos. Eu preciso ir para São Paulo imediatamente. Por quanto tempo? Não sei. Talvez alguns dias, talvez mais. Ele olhou para as meninas que haviam parado de comer para ouvir. Meninas, o papai precisa viajar. A tia Marina fica conosco, Isabela declarou como se fosse óbvio. Sim, mas... Pai, Emília disse pacientemente. Nós estaremos bem. A tia Marina cuida da gente melhor que qualquer babá que já tivemos. E ela não vai embora, Valentina acrescentou com confiança absoluta. Rafael olhou para Marina. Você tem certeza que... Vai, ela disse firmemente. Resolve seus problemas. Nós estaremos aqui quando você voltar. 2 horas depois, Marina estava na entrada da casa acenando para Rafael que partia no carro, com 3 meninas ao seu lado. Quando o carro desapareceu na estrada, ela teve um momento de pânico. Estava sozinha com 3 crianças de 6 anos por tempo indeterminado. Então, Isabela disse, quebrando seus pensamentos, o que vamos fazer primeiro? E assim começaram os 3 dias mais intensos da vida de Marina como cuidadora improvisada de trigêmeas. O primeiro dia foi relativamente tranquilo. Elas mantiveram a rotina normal, fizeram as atividades usuais e Marina conseguiu colocá-las na cama sem grandes dramas. Estava começando a se sentir confiante quando foi acordada às 3 da manhã por Valentina chorando. Tia Marina. A menina soluçava no seu colo. Eu sonhei que o papai não voltava. Ei, ei! Marina a consolou. Foi só um pesadelo. Seu pai volta em alguns dias. Mas e se ele não voltar? Valentina perguntou entre soluços. E se ele resolver que não quer mais a gente? O coração de Marina se partiu. Valentina, seu pai te ama mais que tudo no mundo. Ele nunca, jamais te abandonaria. A mamãe também nos amava, e ela foi embora. Valentina murmurou. Marina percebeu que estava lidando com medos muito mais profundos que um simples pesadelo. Vem, ela disse pegando Valentina no colo. Vamos fazer chocolate quente e conversar. Na cozinha, enquanto preparava o chocolate, Marina escolheu suas palavras cuidadosamente. Sabe, Valentina, quando as pessoas morrem, elas não escolhem ir embora. Sua mamãe não queria deixar vocês. Foi um acidente. Eu sei disso, Valentina disse, sorvendo o chocolate. Mas às vezes tenho medo de que as pessoas que eu amo decidam que é muito difícil cuidar de nós. Por que vocês acham que é difícil cuidar de vocês? Porque nós somos 3 e fazemos bagunça, e algumas vezes somos teimosas. Marina se ajoelhou na frente de Valentina. Escuta bem, vocês não são difíceis de amar. Vocês são um presente. Qualquer pessoa que tenha a sorte de fazer parte da vida de vocês, ganha na loteria. Você acha mesmo? Eu tenho certeza. E seu pai também. É por isso que ele trabalha tanto, para dar tudo de melhor para vocês. Valentina pareceu considerar isso. Tia Marina? Sim? Você não vai embora quando ele voltar, vai? A pergunta pegou Marina desprevenida. Por que você acha que eu iria embora? Porque sempre que o papai fica feliz com alguém, essa pessoa vai embora. Marina sentiu o coração apertar. Quem mais foi embora? A tia Bia vinha aqui muito depois que a mamãe morreu. O papai parecia gostar dela, mas aí ela parou de vir tanto. E teve a tia Carla, que era legal, mas ela se mudou para outro estado. E a tia Patrícia... Marina percebeu que Rafael havia tentado encontrar alguém antes, mas por alguma razão, nunca dava certo. Valentina, ela disse suavemente, eu não vou embora porque não quero ir embora. Vocês e seu pai são a melhor coisa que aconteceu na minha vida em muito tempo. Promete? Marina olhou nos olhos da menina e sentiu algo se firmar dentro de si.
Prometo. No segundo dia, Isabela testou os limites de Marina de todas as formas possíveis. Recusou-se a comer qualquer coisa que fosse verde. Declarou que não precisava tomar banho porque estava se conservando para o meio ambiente. E organizou uma operação militar para convencer as irmãs a não dormirem na hora da soneca. Marina manteve a calma, negociou cada situação. E no final do dia, Isabela desabou no sofá ao lado dela. Tia Marina? Sim? Você não gritou comigo hoje. Por que eu gritaria? Porque eu fui difícil, propositalmente. Marina olhou para a menina. Por que você estava sendo difícil propositalmente? Isabela ficou quieta por um momento. Para ver se você ia desistir de nós. Ah, Isabela. Marina puxou a menina para um abraço. Você pode testar quanto quiser. Eu não vou desistir. As outras babás sempre gritavam. Eu não sou as outras babás. Eu sei. Isabela murmurou contra seu ombro. Você é diferente. No terceiro dia, foi Emília quem desmoronou. Marina a encontrou sentada sozinha no jardim, apenas olhando para o nada. O que está acontecendo, amor? Marina perguntou, sentando ao lado dela. Eu estava calculando, Emília disse tristemente. Calculando o quê? Quanto tempo demora para as pessoas irem embora da nossa vida? Uma lágrima escorreu pelo rosto da menina. A mamãe ficou conosco 1 ano. As babás ficam em média 2 semanas. Você já está aqui há 1 mês. Marina sentiu o coração se partindo. Emília, eu não quero que você vá embora, Emília disse em voz baixa. Mas eu também não quero ficar esperando que você vá. É cansativo. Marina puxou Emília para seu colo. Escuta, meu amor. Eu entendo por que você tem medo. Vocês perderam pessoas importantes e agora têm medo de se apegar novamente. É exatamente isso, Emília soluçou. Mas sabe qual é a coisa sobre o amor? Quanto mais você tenta se proteger dele, mais você perde. E eu prefiro amar vocês completamente, mesmo correndo o risco de me machucar, do que perdê-las por medo. Mesmo se for doloroso? Mesmo se for doloroso. Emília ficou quieta por um longo momento. Tia Marina? Sim, eu te amo. Eu também te amo, minha linda. Quando Rafael voltou na noite do terceiro dia, encontrou uma casa tranquila. As meninas estavam dormindo e Marina estava na cozinha preparando chá. Como foi? Ela perguntou quando ele apareceu na porta. Resolvido, ele disse, mas parecia exausto. E aqui? Como vocês se saíram? Tivemos alguns momentos difíceis, mas no geral foi esclarecedor. Rafael se aproximou dela. Esclarecedor como? As meninas me contaram algumas coisas, sobre outras pessoas que passaram pela vida de vocês. Rafael ficou tenso. O que elas disseram? Que você tentou encontrar alguém antes, mas nunca deu certo. Rafael suspirou. Marina. Não, deixa eu falar. Ela o interrompeu. Eu entendo agora por que elas ficam testando as pessoas. Elas têm medo de se apegar e serem abandonadas novamente. E você? Tem medo? Marina olhou diretamente nos olhos dele. Não mais. Passei 3 dias cuidando das suas filhas sozinha, Rafael. E foi a coisa mais natural do mundo. Eu não quero mais fugir. Rafael se aproximou mais, tocando o rosto dela. Marina, eu te amo, ela disse simplesmente. E amo suas filhas, e quero fazer parte desta família se vocês me aceitarem. A resposta de Rafael foi beijá-la. Mas dessa vez não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi um beijo cheio de desejo reprimido, de saudade, de amor. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Marina, Rafael sussurrou contra seus lábios. Eu nunca parei de te amar. Nem eu, ela respondeu. Foi então que Rafael a pegou pela mão e a levou para o quarto dele. O que aconteceu naquela noite foi mais que paixão física. Foi 2 pessoas se reencontrando completamente, sem reservas, sem medos, apenas amor puro e verdadeiro. Nas semanas que se seguiram, Marina se mudou discretamente para o quarto principal. As meninas não disseram nada oficialmente, mas ela notou que elas colocavam seus chinelos do lado da cama de Rafael
e que Dona Célia começou a lavar as roupas deles juntas. Era como se toda a casa tivesse suspirado de alívio e finalmente relaxado em uma felicidade genuína. Marina nunca havia se sentido tão completa. Foi por isso que a notícia que Rafael recebeu numa manhã de sexta-feira foi como um balde de água fria. Marina. Ele a chamou para o escritório depois que as meninas saíram para brincar no jardim. O que foi? Ela perguntou, percebendo a expressão séria no rosto dele. Recebi uma proposta de trabalho. Que legal! Que tipo de proposta? Rafael hesitou. Um projeto na França. Seria por 2 anos e... Ele parou. E a empresa quer que eu leve a família inteira. Eles ofereceriam escola internacional para as meninas, casa, tudo. Marina sentiu o coração afundar. 2 anos na França. É uma oportunidade incrível, Marina. O tipo de projeto que define uma carreira. E você quer aceitar? Não era uma pergunta. Rafael passou a mão pelos cabelos. Eu não sei. É complicado. Ah, por que é complicado? Porque... Ele parou, e Marina viu algo mudar em sua expressão. Porque eu não posso pedir para você largar toda a sua vida aqui no Brasil para ir comigo. Por que não? Porque não seria justo. Você acabou de encontrar sua felicidade aqui, com as meninas, comigo. Como posso pedir para você abandonar tudo isso por uma fantasia? Marina franziu a testa. Fantasia? Marina, sejamos realistas. Você nunca quis filhos. Há 2 meses você nem sabia que queria essa vida. E agora eu vou pedir para você se mudar para outro país, para viver uma vida que você nunca planejou? Rafael, do que você está falando? Estou falando sobre ser justo com você. Rafael explodiu. Estou falando sobre não ser egoísta e forçar você a viver uma vida que pode não ser realmente o que você quer. Marina ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Você acha que eu não sei o que quero? Ela perguntou calmamente. Eu acho que você está se deixando levar pela emoção do momento. A calma de Marina se despedaçou. Emoção do momento? Ela repetiu, a voz subindo. Rafael, eu passei 3 dias cuidando das suas filhas sozinha. Eu as consolei nos pesadelos, negociei com suas birras e prometi que nunca as abandonaria. Você acha que isso foi emoção do momento? Marina. Não. Ela o cortou. Você sabe qual é o seu problema, Rafael? Você está com tanto medo de ser feliz que vai sabotar qualquer chance que tiver. Eu não estou sabotando nada. Estou sendo prático. Você está sendo covarde, Marina rebateu. Você está usando essa proposta como desculpa para fugir antes que as coisas fiquem sérias demais. Isso não é verdade. Não é? Então me pergunta se eu quero ir com vocês para a França. Rafael ficou quieto. Me pergunta, Rafael. Eu não posso. Por quê? Porque eu não posso arriscar que você diga não. A admissão dolorosa ficou suspensa no ar entre eles. Marina sentiu lágrimas queimando os olhos. Então você vai aceitar a proposta. Eu acho que sim. E quando você vai embora? Em 3 semanas. Marina assentiu devagar, tentando processar a informação. Marina, Rafael começou. Você entende por quê? Eu entendo perfeitamente. Ela o interrompeu, a voz gelada. Você está fazendo exatamente o que eu fiz 8 anos atrás. Está terminando as coisas antes que elas fiquem complicadas demais. Não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E sabe o que é pior? Dessa vez não sou só eu que vai sofrer. São suas filhas também. As meninas vão entender. As meninas vão ficar devastadas, Marina gritou. Elas finalmente se abriram para amar alguém novamente, e você vai mostrar que estavam certas em ter medo. Rafael pareceu levemente em choque com a força da reação dela. Você sabe o que me disseram nesses 3 dias que passei sozinha com elas? Marina continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Que tem medo de se apegar às pessoas porque elas sempre vão embora. E adivinha? Você está provando que elas estão certas. Marina, por favor. Não, ela disse, se dirigindo para a porta. Você já decidiu.
E eu não vou implorar para fazer parte de uma família que claramente não me quer o suficiente para lutar por mim. Eu quero você. Não, Rafael. Você quer a ideia de mim. Mas quando as coisas ficam difíceis de verdade, você prefere fugir. Marina parou na porta e se virou para ele uma última vez. Quando você for embora, explica para suas filhas que dessa vez não foi o destino que levou alguém que elas amavam. Foi escolha delas, pai. E então, ela saiu, deixando Rafael sozinho no escritório, finalmente entendendo a devastação que havia causado 8 anos antes. Naquela noite, Marina fez sua mala pela segunda vez em 2 meses. Mas dessa vez, não era para começar uma nova vida. Era para tentar descobrir como sobreviver com o coração completamente despedaçado. Porque ela havia descoberto o que realmente queria na vida. Apenas para ter isso tirado dela novamente. Marina deixou a fazenda Montenegro numa manhã cinzenta de sábado, com uma mala pequena e o coração despedaçado em 1000 pedaços. Ela não se despediu das trigêmeas. Não conseguiu. A ideia de olhar nos olhos delas e explicar que mais uma vez um adulto estava indo embora era insuportável. Em vez disso, deixou 3 cartas no quarto das meninas, uma para cada uma, junto com pequenos presentes que havia comprado para o aniversário de Isabela. Na carta de Rafael que deixou na mesa da cozinha, ela escreveu apenas: explique para elas que eu as amo, mas que às vezes o amor não é suficiente. Cuide bem delas, elas merecem alguém que lute por elas. O ônibus para São Paulo saiu às 6 da manhã e Marina chorou durante toda a viagem de 3 horas. Passageiros olhavam com pena, mas ela não se importava. Pela segunda vez na vida, estava perdendo a família Montenegro. Só que dessa vez doía infinitamente mais, porque agora ela sabia exatamente o que estava perdendo. Rafael descobriu a partida dela quando desceu para o café da manhã e encontrou as meninas sentadas à mesa da cozinha, cada uma segurando uma carta, com lágrimas escorrendo pelos rostos. Papai, Isabela disse com a voz quebrada. A tia Marina foi embora. O coração de Rafael parou. Ele correu para o chalé dos hóspedes e encontrou-o vazio, arrumado, como se Marina nunca tivesse estado lá. Ela deixou isso para você, Emília disse quando ele voltou para a casa, entregando-lhe um envelope. Rafael leu a carta e sentiu o mundo desabar sobre si. O que ele havia feito? Papai, Valentina chorou. Por que a tia Marina foi embora? Ela prometeu que não ia. Ela disse na carta que você mandou ela embora. Isabela a acusou, os olhos vermelhos de chorar. Por quê? Rafael se ajoelhou na frente das filhas, tentando encontrar palavras que explicassem o inexplicável. Meninas, eu cometi um erro terrível. Que tipo de erro? Emília perguntou. O tipo de erro que os adultos fazem quando estão com medo de serem felizes, ele admitiu, a voz quebrada. As 3 meninas o olharam com uma mistura de tristeza e decepção que partiu o coração dele. Você pode consertar? Valentina perguntou esperançosa. Eu não sei, Rafael respondeu honestamente. Então tenta, Isabela disse simplesmente. Se você ama alguém, você tenta consertar. Mas nas semanas seguintes, tentar consertar provou ser mais difícil do que Rafael imaginava. Marina havia desaparecido completamente. Nenhuma das agências de emprego sabia onde ela estava. Os contatos que ele tinha dela estavam desatualizados. Era como se ela tivesse se evaporado. A casa Montenegro virou um lugar sombrio. As meninas ficaram quietas, sem energia para suas travessuras habituais. Dona Célia suspirava constantemente e fazia comentários pontuais sobre homens orgulhosos que não sabem reconhecer uma bênção quando ela aparece na vida deles. Rafael cancelou a proposta de trabalho na França. Como poderia se mudar para outro país quando havia destruído a única coisa boa que aconteceu na vida das filhas em anos? Senhor Rafael, Dona Célia disse uma manhã, 3 semanas após a partida de Marina. As meninas não estão bem. Eu sei. Ele suspirou. Eu estraguei tudo, Dona Célia. Ainda dá tempo de consertar. Como? Eu não consigo encontrar a Marina em lugar nenhum. Então procure melhor.
Foi Isabela quem teve a ideia. Numa tarde particularmente melancólica, enquanto Rafael trabalhava meio heartedly no escritório, ela apareceu com o laptop das meninas. Papai, a gente pode tentar encontrar a tia Marina na internet? Isabela, eu já tentei. Mas você procurou pelos nomes certos? Emília apareceu atrás da irmã. Porque a tia Marina gostava de escrever. Lembra que ela sempre falava sobre ter sido publicitária? E pessoas que gostam de escrever escrevem na internet. Valentina acrescentou, aparecendo também. Rafael olhou para as 3 pequenas detetives. O que vocês estão pensando? Que talvez ela tenha começado um blog, ou um Instagram, ou algo assim. Isabela explicou. Para falar sobre o quê? Sobre nós, Emília disse simplesmente. Ela sempre dizia que cuidar da gente era a melhor parte do dia dela. Com renovada esperança, Rafael e as meninas passaram a tarde inteira pesquisando na internet. Procuraram por Marina Santos, babá São Paulo, cuidadora de trigêmeas, ex-publicitária. Nada. Foi quando Valentina, que estava brincando com as palavras de busca, digitou Mamãe do Coração Trigêmeas, que encontraram algo. Um blog chamado Coração Emprestado apareceu nos resultados. Clica, papai! Isabela gritou. O blog tinha apenas 5 posts, todos escritos nas últimas 3 semanas. Não havia fotos do rosto da autora, apenas das mãos, sombras, paisagens. Mas Rafael soube imediatamente que era Marina. O primeiro post se chamava Quando você descobre que o amor não é sobre merecer. Passei a vida inteira achando que precisava merecer o amor, que tinha que ser perfeita, ter tudo planejado, nunca cometer erros, até conhecer 3 meninas que me ensinaram que o amor não é sobre merecer. É sobre escolher todos os dias, ser corajosa o suficiente para amar completamente, mesmo sabendo que pode doer. O segundo era Cartas que nunca vou enviar, Moura 1. Para aí, sua coragem me inspira todos os dias. Você enfrenta o mundo de cabeça erguida e nunca deixa ninguém te diminuir. Continue sendo essa força da natureza. O mundo precisa de mais pessoas como você. Para ver, sua criatividade é mágica. Você vê beleza onde outros veem bagunça, arte onde outros veem acidente. Nunca pare de pintar o mundo com suas cores. Para aí, sua inteligência é um presente para todos que te conhecem. Mas lembra que ser esperta não é só saber fatos, é saber quando usar o coração também. E seu coração é lindo. O terceiro post quebrou o coração de Rafael. O que é uma família? Uma família não é só sobre sangue ou legalidade. É sobre escolher estar presente nos momentos difíceis. É sobre celebrar as vitórias pequenas. É sobre conhecer o jeito que cada pessoa gosta do sanduíche e lembrar de todos os pesadelos. É sobre brigar e se reconciliar. É sobre amor incondicional, mesmo quando a pessoa que você ama toma decisões que quebram seu coração. O quarto era simplesmente devastador. Para o homem que me ensinou a amar de verdade. Você me deu a maior dádiva que alguém pode dar. A chance de descobrir quem eu realmente sou. Por 3 meses, vivi a vida que sempre tive medo de querer. E descobri que sou muito mais forte, carinhosa e corajosa do que imaginava. Obrigada por me mostrar que eu podia ser mãe, mesmo que não fosse para sempre. Obrigada por me deixar amar suas filhas. Elas mudaram minha vida para sempre. Mas foi o 5º post, publicado apenas 2 dias antes, que fez Rafael parar de respirar. Plot twist que ninguém esperava. A vida tem um senso de humor cruel. Bem quando você acha que a história acabou, ela te dá um capítulo extra que muda tudo. Descobri hoje que não vou seguir essa jornada sozinha. Tem alguém vindo comigo, alguém que é metade minha, metade da pessoa que mais amei na vida. E por mais assustador que seja, também é a coisa mais bonita que já me aconteceu. Vou ser mãe. De verdade dessa vez. Papai, Emília disse baixinho. A tia Marina está grávida? Rafael não conseguiu responder. Estava tentando processar a informação de que Marina estava esperando um filho dele. Ela está grávida do nosso irmãozinho. Valentina gritou, pulando de alegria. Ô irmãzinha,
Isabela corrigiu, mas também estava sorrindo pela primeira vez em semanas. Temos que encontrar ela, Emília declarou. Agora. Rafael olhou para as filhas, que o observavam com expectativa, e sentiu algo se reorganizar dentro do peito. Ele havia perdido Marina uma vez por covardia. Não ia perder o filho deles também. Vocês estão certas, ele disse. Vamos encontrar ela. Mas encontrar Marina seria mais difícil do que pensavam. O blog não tinha informações de localização, e Marina havia sido cuidadosa para não revelar onde estava. Foi Dona Célia quem deu a dica crucial. Senhor Rafael, ela disse durante o jantar, a Marina sempre falava sobre uma cidade do litoral onde a avó dela morava, como era mesmo, Ubatuba, onde ela passava férias quando criança. Ubatuba! As 3 meninas gritaram em coro. Ela sempre dizia que quando quisesse paz ia para lá, Dona Célia continuou. Dizia que era o único lugar onde conseguia pensar direito. No sábado de manhã, Rafael acordou as meninas às 5 da manhã. Para onde vamos? Isabela perguntou, ainda sonolenta. Vamos buscar a tia Marina, Rafael anunciou. E nosso irmãozinho, Valentina acrescentou, agora completamente acordada. A viagem para Ubatuba durou 4 horas, com as meninas cantando músicas inventadas sobre Operação Resgate da tia Marina durante todo o caminho. Quando chegaram à cidade, Rafael se deu conta de que não fazia ideia de como encontrar uma pessoa numa cidade litorânea cheia de turistas. Ubatuba tinha milhares de habitantes e dezenas de pousadas, apartamentos para aluguel, casas. Vamos começar pelas pousadas perto da praia, ele decidiu. Eles passaram o dia inteiro percorrendo estabelecimentos, mostrando uma foto de Marina no celular de Rafael, perguntando se alguém a havia visto. Nada. Estava anoitecendo e as meninas começavam a ficar desanimadas quando pararam numa pequena pousada familiar perto da praia do Félix. Ah, sim! A dona da pousada exclamou quando viu a foto. Marina, claro que conheço. Ela está hospedada aqui há quase um mês. Menina querida, sempre ajuda com o café da manhã. O coração de Rafael quase parou. Ela está aqui agora? Está sim, foi para a praia ver o pôr do sol. Ela faz isso todos os dias. Rafael olhou para as meninas que estavam radiantes. Vamos? Isabela perguntou. Vamos, Rafael confirmou. Encontraram Marina sentada numa pedra, observando o sol se pôr sobre o mar. Ela usava um vestido longo azul claro que destacava a barriga ligeiramente arredondada. Estava mais magra, o rosto um pouco cansado, mas ainda era a mulher mais linda que Rafael já havia visto. Tia Marina! Valentina não conseguiu se controlar e correu na direção dela. Marina se virou surpresa, e quando viu as 3 meninas correndo em sua direção, começou a chorar. Meninas, ela soluçou, abraçando as 3 ao mesmo tempo. O que vocês estão fazendo aqui? Viemos te buscar, Isabela disse como se fosse óbvio. E buscar nosso irmãozinho também, Emília acrescentou, tocando gentilmente a barriga de Marina. Marina olhou por cima das cabeças das meninas e viu Rafael parado a alguns metros de distância, os olhos cheios de lágrimas. Rafael, ela disse baixinho. Marina, ele respondeu, se aproximando devagar. Como vocês me encontraram? O blog, Emília explicou orgulhosa. Nós somos detetives muito boas. Marina riu através das lágrimas. São mesmo. Tia Marina, Valentina disse seriamente. Você não pode fugir mais. Nós precisamos de você. E você precisa de nós também, Isabela acrescentou. O bebê vai precisar de irmãs. E de um pai, Emília completou, olhando significativamente para Rafael. Marina finalmente olhou diretamente para Rafael. Por que você veio? Porque eu cometi o maior erro da minha vida, Rafael disse, se ajoelhando na areia na frente dela. Porque eu fui um covarde que teve medo de ser feliz. Porque cancelei a proposta da França no minuto que você saiu de casa. Você cancelou? Como eu poderia ir para a França sem você? Como eu poderia levar as meninas para longe da única pessoa que as fez sorrir de verdade depois da mãe delas? Marina engoliu em seco. Rafael, eu te amo.
ele disse pegando as mãos dela. Amo você há 8 anos. Amei você quando éramos jovens e estúpidos. Amei você quando você foi embora. Amei você durante todos os anos que ficamos separados. E amo você agora. E se você me der mais uma chance, eu prometo que vou passar o resto da vida provando que você pode confiar em mim. E se eu não puder? Marina perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Então eu vou esperar até você poder. Ou vou passar a vida tentando merecer seu perdão. Marina olhou para as 3 meninas que a observavam com esperança estampada nos rostos. Vocês têm certeza de que me querem de volta? Ela perguntou para elas. Tia Marina, Isabela disse com paciência infinita. Você é nossa família. Família não se abandona. Mesmo quando fazem besteira, Valentina acrescentou, olhando meaningfully para o pai. E papai fez uma besteira muito grande, Emília observou. Mas nós perdoamos besteiras quando a pessoa está arrependida de verdade. E Marina olhou de volta para Rafael. Você está arrependido de verdade? Completamente, totalmente, irreversivelmente arrependido. Marina respirou fundo, colocou a mão na barriga onde crescia o filho deles e tomou a decisão mais corajosa da vida. Então vamos para casa, ela disse. O grito de alegria das trigêmeas assustou as gaivotas na praia. E quando Rafael beijou Marina enquanto o sol se punha sobre o mar, com 3 meninas dançando ao redor deles, todos souberam que algumas histórias realmente merecem um final feliz, mesmo quando você precisa lutar muito para conseguir. A viagem de volta para Campos do Jordão foi completamente diferente da ida. O carro estava cheio de risos, planos e uma energia de esperança que havia faltado nas últimas semanas. As trigêmeas não pararam de falar 1 minuto sequer, fazendo 1000 perguntas sobre o bebê, sobre o casamento que obviamente elas já estavam planejando, e sobre como seria ter um irmãozinho ou irmãzinha. Tia Marina, Valentina perguntou pela 10ª vez. Você tem certeza que é um bebê e não trigêmeos de novo? Marina riu, a mão descansando na barriga ainda pequena. Tenho certeza, amor. É só um bebê. Que decepção, Isabela murmurou dramaticamente. Eu estava esperando mais soldados para o nosso exército. Já vai ser muito trabalho, Rafael disse, olhando pelo retrovisor. Vocês 3 já dão trabalho suficiente para uma vida inteira. Ei, as 3 protestaram em coro. É verdade, Marina concordou sorrindo. Vocês são as crianças mais intensas que eu já conheci, e eu amo cada minuto disso. Foi nesse momento que Emília fez a pergunta que todos estavam evitando. Tia Marina, você não vai embora de novo, vai? O carro ficou em silêncio. Marina se virou para olhar as 3 meninas no banco de trás. Não vou, ela disse firmemente. Nunca mais, prometo. Mas você prometeu antes, Valentina disse baixinho. Marina sentiu o coração apertar. Ela havia quebrado a confiança delas uma vez. Como reconstruir isso? Vocês têm razão, ela admitiu. Eu prometi antes e não cumpri. Então dessa vez não vou apenas prometer. Vou provar. Como? Isabela perguntou. Marina olhou para Rafael, que dirigia em silêncio, claramente nervoso com a conversa. Bem, ela disse, que tal se eu mudar oficialmente para a casa de vocês? Não mais no chalé de hóspedes, mas na casa mesmo? Você faria isso? Emília perguntou esperançosa. Claro. E mais, que tal se nós todos decidirmos juntos como vai ser nossa família daqui para frente? Sem mais decisões tomadas sozinhas, sem mais fugas. Tudo em família. Como uma reunião de família? Valentina perguntou animada. Exatamente como uma reunião de família. Quando chegaram à fazenda Montenegro, Dona Célia os esperava na varanda com um sorriso que parecia iluminar toda a propriedade. Graças a Deus, ela disse, abraçando Marina com força. Esta casa não era a mesma sem você. Senti falta sua também, Dona Célia. E senti falta dos problemas delas 3, Dona Célia disse, indicando as trigêmeas com a cabeça. Elas ficaram quietas demais,
Me deixou preocupada. Nós não ficamos quietas, Isabela protestou. Ficamos estratégicas. Ah, é? E qual era a estratégia? Encontrar a tia Marina e trazer ela de volta, Emília explicou. Missão cumprida. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Marina e Rafael se encontraram na varanda onde tantas conversas importantes haviam acontecido. Então, Rafael disse, como fazemos isso funcionar? Devagar, Marina respondeu. Com muita conversa, muita paciência e muita honestidade. Estou disposto a tudo isso. Marina o estudou no escuro. Rafael, eu preciso saber que você não vai fugir de novo na primeira dificuldade. Não vou. Como posso ter certeza? Rafael ficou quieto por um momento. Porque eu passei 3 semanas vivendo sem você e sem ver minhas filhas felizes. Foi o inferno na terra, Marina. Eu prefiro enfrentar qualquer dificuldade do mundo a viver sem vocês novamente. E se eu tiver crises com a gravidez? E se eu ficar insegura sobre ser mãe? E se eu tiver medo? Então nós vamos conversar. Vamos resolver juntos. Vamos pedir ajuda se precisar. Mas não vamos fugir. Marina assentiu devagar. Está bem, mas tem uma condição. Qual? Terapia de casal, para nós dois. Eu quero que a gente aprenda a se comunicar direito, sem medo, sem orgulho, sem fugir dos problemas. Rafael não hesitou. Marcamos amanhã. Os meses seguintes foram uma jornada de reconstrução. Marina se mudou oficialmente para o quarto principal, e eles começaram a terapia de casal 2 vezes por semana. Não foi fácil. Houve discussões, lágrimas, momentos de frustração. Mas dessa vez, nenhum dos dois fugiu. As trigêmeas se adaptaram à nova dinâmica com a flexibilidade típica das crianças, mas não sem fazer suas próprias exigências. Se vocês vão se casar, Isabela anunciou numa manhã de sábado, nós queremos participar do planejamento. Claro, Marina concordou. O que vocês têm em mente? Primeira coisa, tem que ser aqui na fazenda, Emília disse. Na área da piscina, com vista para as montanhas. Segunda coisa, nós 3 vamos ser damas de honra, Valentina acrescentou. E terceira coisa, o bolo tem que ser de chocolate com brigadeiro, Isabela completou. Nada de bolo chique de baunilha, Rafael riu. Alguma mais exigência? Sim, as 3 disseram juntas. Tem que ser antes do bebê nascer. Por quê? Marina perguntou. Porque queremos que o bebê já nasça numa família oficial, Emília explicou logicamente. E assim, numa manhã de primavera, exatamente 6 meses depois do reencontro na praia, Marina acordou no dia do seu casamento. A cerimônia foi simples e perfeita. Realizada no jardim da fazenda, com apenas família próxima e alguns amigos íntimos. Beatriz até apareceu, agora namorando um chefe francês que conhecera em São Paulo, radiante e genuinamente feliz pela felicidade de todos. Marina usou um vestido de noiva simples, que acomodava perfeitamente sua barriga de 7 meses. As trigêmeas estavam deslumbrantes em vestidos azul Tiffany, carregando cestas de pétalas de rosa que jogaram com entusiasmo excessivo. Mas o momento mais emocionante foi quando, na hora dos votos, Isabela pediu para falar. Tia Marina, ela disse, segurando o microfone como uma profissional. Você ensinou a gente que família não é sobre sangue. É sobre escolher ficar, mesmo quando fica difícil. Obrigada por escolher ficar conosco. Não houve olho seco na cerimônia. 2 meses depois, numa manhã de verão, Marina entrou em trabalho de parto. É hoje! Valentina gritou quando Rafael anunciou que estavam indo para o hospital. Finalmente vamos conhecer nosso irmãozinho, Isabela exclamou. Ou irmãzinha, Emília corrigiu pela 1000ª vez. O parto foi tranquilo, e às 14h37 de uma terça-feira ensolarada, nasceu Miguel Montenegro Santos, um menino perfeito com os olhos verdes do pai e os cabelos escuros da mãe. Quando Rafael trouxe as trigêmeas para conhecer o irmão, a cena foi mágica. Ele é tão pequeno, Valentina sussurrou impressionada. E tem cabelo igual ao da tia Marina, Isabela observou. Estatisticamente, ele vai ser mais parecido com o papai quando crescer.
Emília informou, mas sua voz estava cheia de emoção. Ele é nosso de verdade? Valentina perguntou. Completamente de vocês, Marina confirmou. Vocês são as irmãs mais velhas dele. Vão ensinar tudo para ele. Vamos ensinar ele a fazer pegadinhas, Isabela disse animadamente. E a pintar, Valentina acrescentou. E matemática, Emília completou. Alguém precisa manter o nível intelectual da família. Rafael e Marina trocaram um olhar divertido. Pobre Miguel. Não fazia ideia do que o esperava com 3 irmãs mais velhas como aquelas. Os primeiros meses com um recém-nascido na casa foram caóticos, mas de uma forma completamente diferente do caos das trigêmeas. Era um caos cheio de amor, de noites mal dormidas compartilhadas, de revezamentos para trocar fraldas, de risos baixinhos durante as mamadas da madrugada. As trigêmeas se revelaram irmãs mais velhas dedicadas. Isabela assumiu o papel de protetora oficial, sempre verificando se Miguel estava bem. Valentina virou a entertainer oficial, inventando músicas e danças para fazê-lo parar de chorar, e Emília se tornou a assistente técnica, sempre sabendo exatamente quando era a hora da mamada, da soneca, do banho. É como se nós fôssemos uma equipe, Marina comentou uma noite, observando as meninas ajudarem Rafael a dar banho em Miguel. Somos uma equipe, Rafael corrigiu, puxando-a para um abraço. A melhor equipe do mundo. 6 meses depois do nascimento de Miguel, numa manhã de outono, Marina estava no jardim observando a família. Rafael ensinava Isabela a jogar futebol, enquanto Valentina pintava as unhas de Emília com esmalte rosa Shocking. Miguel dormia no carrinho ao seu lado, ocasionalmente fazendo ruídos adoráveis que derretiam o coração de qualquer um. Tia Marina. Emília se aproximou, as unhas brilhando ao sol. Posso perguntar uma coisa? Claro, amor. Você se arrepende de ter deixado sua vida antiga para viver conosco? A pergunta pegou Marina de surpresa. Por que você quer saber? Porque às vezes eu penso... Você era uma executiva importante em São Paulo. Tinha uma vida toda organizada. E agora você fica aqui conosco, lidando com bagunça e gritaria. Marina se ajoelhou para ficar na altura de Emília. Emi, você quer saber a verdade? Emília assentiu seriamente. Minha vida antiga era vazia. Eu trabalhava muito, ganhava dinheiro, impressionava pessoas, mas no final do dia eu ia para casa sozinha e não tinha ninguém para dividir as coisas boas ou ruins. Eu tinha sucesso, mas não tinha amor. E agora? Agora eu acordo todos os dias sabendo que sou amada por 4 pessoas incríveis. Eu vou dormir todos os dias sabendo que faço diferença na vida de vocês. Eu posso ter trocado o sucesso profissional pela felicidade pessoal, mas foi a melhor troca da minha vida. Emília sorriu. Então você é feliz de verdade? Completamente feliz. Mesmo quando a Isabela cola slime no seu cabelo? Marina riu. Mesmo quando a Isabela cola slime no meu cabelo. E quando a Valentina usa sua maquiagem para pintar o cachorro da vizinha? Especialmente quando a Valentina usa minha maquiagem para pintar o cachorro da vizinha. E quando eu acordo você às 5 da manhã para fazer perguntas sobre astronomia? Principalmente quando você me acorda às 5 da manhã para fazer perguntas sobre astronomia. Emília jogou os braços ao redor do pescoço de Marina. Eu te amo, mãe. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Era a primeira vez que uma das meninas a chamou de mãe. Eu também te amo, minha filha. Naquela noite, depois que todas as crianças estavam dormindo, Marina e Rafael se encontraram novamente na varanda. Emília me chamou de mãe hoje, Marina contou. Como você se sentiu? Como se finalmente tivesse chegado em casa. Rafael a puxou para mais perto. Você sabe que está em casa, né? Para sempre? Eu sei. E você? Tem certeza de que não se arrepende de ter cancelado a França? Marina, olha a nossa família. Olha a nossa vida. Como eu poderia me arrepender de algo que me trouxe tanta felicidade? Marina olhou pela janela para o quarto das trigêmeas, onde 3 caminhas estavam ocupadas por 3 meninas que haviam se tornado suas filhas. Depois olhou para o quarto do bebê.
onde Miguel dormia tranquilamente no berço que Rafael havia montado com tanto carinho. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Há 2 anos, se alguém me dissesse que eu seria mãe de 4 crianças vivendo numa fazenda no interior, eu teria rido na cara da pessoa. E agora? Agora eu não consigo imaginar qualquer outra vida. Rafael beijou seu cabelo. Então nós conseguimos? Conseguimos o quê? Nosso final feliz. Marina se virou nos braços dele, olhando diretamente em seus olhos verdes que um dia a fizeram se apaixonar. Rafael Montenegro, nós não conseguimos um final feliz. Nós conseguimos um começo feliz. E a melhor parte é que nossa história está só começando. Quando se beijaram sob as estrelas de Campos do Jordão, cercados pelo silêncio pacífico de uma casa cheia de amor, Marina soube que havia finalmente encontrado o que sempre esteve procurando sem saber. Não era sucesso profissional, ou independência, ou uma vida perfeitamente planejada. Era pertencimento, era amor incondicional, era a bagunça linda e caótica de uma família que a escolheu tanto quanto ela os escolheu. Era a descoberta de que às vezes as melhores histórias começam quando você para de fugir de quem você realmente é e permite que o amor transforme sua vida de formas que você nunca imaginou possíveis. E quando Miguel deu seu primeiro grito da noite, pedindo a mamada das 2 da manhã, Marina se levantou sorrindo, porque até os momentos cansativos dessa vida eram exatamente onde ela queria estar, para sempre.